Amado irmão, 7 sinais da religiosidade de um pseudo-pastor que eu vou te apresentar neste conteúdo. Pseudo-pastor significa pastor hipócrita, pastor mergulhado em dogmas dos homens, pastor mergulhado, literalmente, na cultura da tradição dos homens. E por que você está na igreja há anos e a sua vida não alavanca espiritualmente falando, e com isso você tem problema dentro da tua casa, na tua empresa, com os teus filhos, com os teus amigos, teu casamento está quase acabando e você está quase abandonando a igreja. Eu estou mentindo ou eu estou falando a verdade para você? Então aqui, neste conteúdo, eu vou te apresentar 7 pontos, 7 sinais de que a igreja onde você está sendo a tua sepultura, será a tua sepultura se você não fizer absolutamente nada. Primeiro sinal, o analfabetismo bruto e cru daquele chefe espiritual, daquele líder espiritual, porque ele é chefe e ele é líder espiritual. Ele não é guia espiritual. Porque se ele fosse um guia espiritual, a tua vida seria outra, irmão. Você estaria em pleno desenvolvimento e crescimento espiritual por meio daquele santo homem que está lá te dando a palavra de Deus e que muitas das vezes esta palavra de Deus te confronta, te incomoda e te põe à prova. Ela te deixa desnudo diante da face de Deus e depois da tua face. Estes são os sinais de um guia espiritual que você precisa entender que um guia espiritual, ele não é o teu amigo. Ele é o teu pastor, ele é o teu guia espiritual. Uma outra máxima que o mundo criou e que nós levamos para dentro do nosso ambiente familiar. Pai não é amigo de filho. Pai, ele está numa categoria acima. Você está entendendo? Acima. Porque o pai entrega a vida pelo filho para que o filho viva. Por isso o corrige quando ele erra. Por isso o confronta. Por isso revela a ele quanto ele está errando e quanto ele está no caminho errado. Este é o primeiro sinal dos teus problemas espirituais, intelectuais, físicos e afins. E você precisa corrigir isto. O segundo sinal é tão grave quanto o primeiro. A hipocrisia do chefe espiritual. A hipocrisia do líder espiritual. No altar ele prega uma coisa. Quando está embaixo do altar ele prega outra. E no altar ele é uma pessoa. Fora do altar ele é outra pessoa completamente diferente. Ou seja, esse chefe espiritual, esse líder espiritual, ele é um hipócrita, ele é um hipócritan, que do grego significa interpretar. Em cima do altar ele quer mostrar uma santidade, ele quer mostrar uma pureza na palavra. Em cima do altar ele quer mostrar para você que ele verdadeiramente é um guia espiritual, quando você está vendo que ele não é. Se você insistir neste lugar, aí será a sua sepultura espiritual, porque ele não te dá o que o teu espírito almeja receber, que é a palavra de Deus, e com o tempo você vai se enfadar deste cenário de igreja e você vai começar a culpar Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Você que tem que decidir se você vai ficar sentado no banco por 2 horas ouvindo mentiras, é com você. A escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. É você quem decide. Terceiro, ele mente na cara dura. O cara mente na cara dura e as pessoas ficam lá nos bancos da igreja dele, porque a igreja é dele.
e os irmãos não têm coragem de falar, pastor, isso não é verdade, o senhor está mentindo, o senhor está inventando. Por que não tem coragem? Porque é um ambiente religioso, não é um ambiente que há liberdade espiritual para se debater a palavra de Deus. Quando não se debate a palavra de Deus, como que você pode chamar esse lugar? É um lugar onde não há liberdade para você discordar. E se você não discorda, você não pode se desenvolver como ser humano. Você não pode se desenvolver espiritualmente falando, porque o desenvolvimento espiritual ele se dá dentro de um ambiente democrático, onde é imprescindível que eu discorde de você e você discorde de mim. É assim que a gente cresce na presença, é na graça e no conhecimento. Quarto sinal, a mulher dele manda nele. Ele não tem voz ativa dentro da sua própria casa. Ele não tem voz ativa dentro da empresa. Ele não tem voz ativa dentro da igreja. A mulher dele manda nele e você vê claramente que ele é um frouxo. Se ele não consegue comandar a casa dele, como é que ele vai comandar a igreja? Se ele não tem autoridade com a mulher dele, como é que ele vai ter autoridade com os agentes do Estado? Se ele não tem autoridade com a mulher dele, se ele não consegue mostrar à mulher dele que ele é o cabeça da casa, como que ele vai ser para você um guia espiritual, irmão? Como que ele vai ter coragem de pregar para você a palavra de Deus como ela é? Porque nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus como ela é. É aí que está a liberdade, é aí que está o crescimento de todos nós. Quando a palavra não é pregada como ela é, não haverá crescimento espiritual. Você pode ficar ali o tempo que você quiser. Você pode ir para a tua casa meditar na palavra, você pode jejuar, você pode orar, e você não vai crescer espiritualmente falando diante de Deus, porque você está dentro de uma redoma de mentira, você está dentro de uma cela religiosa, e ali será o seu sepulcro se você não fizer absolutamente nada. A quantidade de pastores que eu conheço, que as mulheres mandam nele, é absurda. Absurda. Então, aqui está mais um sinal para você analisar e ver se você quer continuar nessa cadeia religiosa ou se você deseja realmente entrar num ambiente onde o Espírito Santo de Deus está para a minha felicidade e para a tua liberdade. Quinto sinal, o camarada, o líder espiritual, o chefe espiritual, ele faz acepção de pessoas. Eu estava numa igreja há pouco tempo atrás, uma igreja classe média, que em cima do altar o pastor fingia ser uma coisa, fora do altar ele é outra pessoa. Tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, estava com um problema muito grave, problema sério espiritual, problema com a minha loja, problema grave mesmo. E eu estou conversando com ele, eu e minha mulher estamos conversando com ele, e você vê claramente que o espírito dele não está ali. Quem está ali é a carne dele, ou seja, tu está falando com ele, ele não está te dando atenção, ele não está ouvindo com atenção o que você está falando. Isso aí não é guia espiritual, irmão. Isso é um chefe espiritual, isso é um líder espiritual, porque existe diferença brutal entre chefe espiritual, entre líder espiritual e entre guia espiritual. Todo pastor verdadeiro, aquele pastor que vai te confrontar, aquele pastor que vai te pôr à prova, aquele pastor que vai te constranger, aquele pastor que vai te corrigir, que vai te chamar atenção, ele faz isso porque ele te ama, porque ele quer o teu bem. É por isso que ele faz isso, ele prega a palavra para você como a palavra é, porque ele sabe que a palavra liberta, a única ferramenta que está na terra dos homens, que liberta os homens das amarras de Satanás, que quebra os grilhões do diabo na vida do ser humano, é a palavra de Deus. Então ele vai te dar a palavra e muitas das vezes você não vai conseguir compreendê-lo, mas ele vai continuar te dando a palavra. Esse é o guia espiritual, que infelizmente no mundo de hoje ele não é aceito. Então,
Vou te passar agora o sexto sinal. O cara é frouxo, tem medo de homens. Ele não prega a palavra como ela é porque ele tem medo de homens. Ele tem medo de ferir os homens. Ele tem medo de magoar os homens. Ele tem medo de constranger os homens. Ele tem medo de afrontar o Estado. Ele tem medo do Estado. Ele tem medo do poder estatal. Irmão, em nome de Jesus, Deus, quando nos chama para a sua presença e nos leva à sua igreja, nos livrando dos grilhões de Satanás, das amarras do diabo, das correntes do diabo, das ciladas mortíferas de Satanás contra as nossas vidas, ele nos liberta de todas essas cadeias malignas de Satanás. É para a gente pregar a palavra como ela é para a gente meditar na palavra, conhecer a Deus por meio da palavra, porque tudo que nós podemos conhecer do poderoso Senhor é por meio da sua palavra. Se nós não examinamos a palavra, nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. E se eu, que sou um pastor, um guia espiritual, se eu não conheço a Deus, eu logo não tenho a cultura de Deus, o que eu vou te dar? Eu vou te dar factoides que a minha mente cria. Eu vou te dar sabedoria da minha carne. Eu vou te dar conhecimento da minha carne. E é justamente o que o frouxo do pastor, ele faz. Ele monta uma pregação maravilhosa com versículos bíblicos, com passagens bíblicas, ele fica contando histórias, ele está te dando ali conhecimento teológico, ele está te enchendo de informação teológica, ele está transformando você num indivíduo inchado de conhecimento humano que é diabólico segundo a própria palavra de Deus. Ele não está te dando a palavra, porque quando ele te dá a palavra, você começa a ficar incomodado porque você nunca ouviu aquilo. Você nunca viu aquilo. Você nunca parou para entender que o verdadeiro pastor, você não vai compreendê-lo. É isso que você precisa entender, irmão. O verdadeiro guia espiritual, a ovelha tem dificuldade em compreendê-lo. Ora, não fora assim com Jesus e seus discípulos, os discípulos não entendiam Jesus. Mas em nenhum momento abandonou Jesus, porque eles viam que Jesus constrangia eles, Jesus confrontava eles, Jesus colocava eles à prova, Jesus mostrava a eles o quanto eles precisavam se libertar. E eles em nenhum momento abandonaram Jesus, porque Jesus os confrontava. Por isso eu estou falando deles aqui hoje. Você está entendendo? O verdadeiro pastor, ele vai chamar a sua atenção porque te ama. O verdadeiro pastor, quando estiver conversando com você, você vai ver claramente que ele está ali. Ele tá concentrado no que você está falando. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele quer participar também desse problema, dessa alegria ou desta tristeza com você. Este é o verdadeiro pastor. E independente se você tem ou não dinheiro, se você é classe alta, se você está mergulhado ali nas classes médias, se você pertence à classe dos pobres, ou se você chegou na igreja dele com uma mão na frente e outra atrás, ele não quer saber, porque ele é o verdadeiro guia espiritual. Ele está ali para te guiar para o céu, verdadeiramente falando. Ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com coisas materiais. Este é o verdadeiro pastor. O último, o sétimo sinal e o último. Mas antes de eu te oferecer o último, eu te peço, dá uma força pro canal, não deixe de se inscrever no canal, tocar no sininho, colocar um comentário aqui embaixo, concordando ou discordando com o que eu estou falando. E compartilhar também para a tua rede social para que esse conteúdo possa chegar a algum irmão teu que está na tua igreja, ou que está numa outra igreja que você estava, que você hoje, não, graças a Deus, conseguiu se libertar, não está mais lá. Então esta aqui é uma forma de você revelar para os irmãos, para ajudar os irmãos a eles despertarem verdadeiramente para servir a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Amém? Então vamos lá no sétimo sinal. Nunca o líder espiritual
E o chefe espiritual, ele nunca irá confrontar o pecador. Nunca. Sabe por quê? Porque ele odeia ser confrontado. Ele odeia ser constrangido. Ele odeia ser posto à prova. E é por esta razão que ele sempre te dá conhecimentos humanos. A pregação dele é recheada de conhecimentos humanos. Uma gramática impecável, uma apresentação impecável, uma introdução impecável, várias referências bíblicas. Ele logo se apresenta dizendo que eu sou doutorado, eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo, eu escrevi trocentos livros. Ele trabalha muito a aparência dele, tudo para te impressionar. Mas ele nunca vai te confrontar. A palavra dele não é uma palavra simples. A palavra dele é mergulhada no grego, no hebraico clássico. Não é um grego koiné como de Jesus era. O que eu estou dizendo? Uma palavra assim simples. O que é o evangelho? O evangelho é a palavra simples. É a palavra simples que liberta. Eu estou falando simples, eu não estou falando simplória. Você está entendendo? O verdadeiro evangelho, ele é simples. Não existe nenhuma dificuldade em você compreender o verdadeiro evangelho. Se você parar para analisar os avivamentos mundo afora, século XX, por exemplo, século XIX, século XX, o que você tinha? Você tinha homens pregando a palavra de forma frontal e palavras simples. E aí a igreja recebia, a igreja compartilhava, a igreja começava a falar, a igreja se fortalecia espiritualmente falando, a igreja passava a viver aquilo que o pastor e aquele guia espiritual estava verdadeiramente ensinando, e aí você via claramente uma mudança dentro, não só da igreja, dentro daquela comunidade, e ali diminuía o roubo, diminuía a trapaça, diminuía a hipocrisia, diminuía toda a mentira, diminuía toda a falta de coinidade nos relacionamentos. Você via verdadeiramente o agir de Deus. Por quê? Por causa de uma palavra simples. Então, estes são os 7 sinais de um pseudo-pastor, de um pastor religioso que está atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual e que muitas das vezes você até culpa o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não tem nada a ver com isso. Eu passei por isso, irmão, eu passei por isso, mas graças a Deus o Senhor Jesus me mostrou o caminho, me libertou e eu consegui sair. E assim também eu espero que você o faça. Você só vai conseguir fazer isso usando o seu intelecto e não usando o seu coração. Porque, infelizmente, quando nós achamos uma igreja, ainda que a palavra não seja pregada, ainda que seja a palavra que sai do altar não é uma palavra verdadeira, aquilo que o homem vive no altar, ele não vive fora do altar, você vê que ele mente, ele trapaceia, ele engana, ele joga um irmão contra... Eu vivi tudo isso, irmão, e eu não conseguia sair do ambiente, irmão. Por quê? Porque eu estava envolvido com o meu coração, porque eu tinha cancelado o meu intelecto. Você está conseguindo entender? Mas aí eu era novo convertido. Você está entendendo? Eu era novo convertido. Então eu estou aqui te passando essa palavra para te fortalecer e para te ajudar, para você se libertar destes ambientes religiosos, estes ambientes de hipocrisia, estes ambientes hollywoodianos, porque Deus é contigo. Tanto é que Deus é contigo que Ele te chamou, Ele te tirou do mundo e te levou para dentro da cultura dele. E está mandando eu te dizer esta palavra, está mandando eu te oferecer este conteúdo, que você possa analisar este conteúdo com o seu intelecto e analisar todas as coisas e reter o que é bom. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.